Olá mais uma vez. Hoje vamos falar sobre emergências clínicas, continuando o nosso curso, falando sobre a identificação e primeiros socorros, né? Então nós vamos falar sobre outras emergências clínicas que não aquelas que a gente já viu aqui, né? De AVC, né? De síncope, convulsão, suporte básico de vidas, OVASI. Então a gente vai falar sobre alguns outros que pode acontecer, inclusive em ambiente escolar. Então você vai aprender a identificar e manejar outras emergências clínicas. Primeiro, vamos falar sobre epistaxe. O que é a epistaxe? Ela é conhecida como sangramento nasal. Ocorre quando os vasos sanguíneos do nariz eles se rompem. Logicamente, vai gerar um extravasamento sanguíneo. Certo? Então, esse tipo de sangramento ele é rápido e pode ser controlado apenas com primeiros socorros básicos, bem simples. Então, vamos lá saber como é que a gente pode atuar nesse caso. Primeiro, vamos falar sobre as causas comuns de epistaxe. Um trauma físico frequente, ou uma pancada, né? Ambientes secos também afetam. Pessoal que mora ali no centro-oeste, tudo, existe muito é muito comum esse sangramento no nariz. Hipertensão descontrolada, uso de anticoagulantes. Anticoagulantes ali, aquele medicamento que afina o sangue, né? Também existe outra causa também que é um esforço excessivo, né? Geralmente o pessoal que levanta muito peso, de vez em quando pode acontecer de estourar algum vaso sanguíneo do nariz. Então, como identificar a epistaxe? É bem fácil. Sangue visível na narina, desconforto ou dor nasal, sintomas de tontura ou fraqueza, em decorrente dessa hemorragia, né? E o sangue escorrendo para a garganta, o famoso gotejamento, né? Então, quando é que ela é grave? Geralmente ela é simples, mas quando é que ela é grave? Então, ela é grave quando o sangramento ele é profuso e não para, certo? Acompanhado de sintomas como tontura, palidez extrema. Ou seja, quando a pessoa já está pálida, já está ficando tonta, por conta do nariz, né, do sangramento nasal, é de fundamental importância a gente buscar uma ajuda médica, o mais breve possível, ligando para o SAMU, né, que é 192, que a gente já aprendeu. Então, neste caso, quando ela for grave, nós devemos ligar para uma ambulância. Ligar também para a ambulância se houver alguma fratura no nariz, né? Logicamente, se há uma fratura no nariz, pode haver um sangramento e assim tiver uma hemorragia que necessita um pouco mais de atenção especializada. Então, primeiros socorros para esse tipo de lesão, né? Esse tipo de emergência clínica, sentar a vítima, né? Inclinando ela para frente, comprimir a narina, evitar assoar o nariz, isso é muito importante, porque se eu assoar o nariz, em vez de conter a hemorragia, eu posso fazer com que a hemorragia fique ainda maior. A aplicação de gelo, se necessário, porém a aplicação de gelo ela ainda não tem nenhuma comprovação científica em relação a isso. Não deitar a vítima para trás, porque ela vai haver o gotejamento e ela vai acabar engolindo aquele sangue, né? E ligar 192 se o sangramento persistir, for um sangramento mais grave. Pronto. Sobre a pistache não tem muito segredo. Vamos falar agora sobre a hipoglicemia. Esse daqui eu considero um pouco mais comum, principalmente nas nossas escolas, que os alunos às vezes ele vêm exclusivamente para comer dentro da escola, né? Então ele vem sem aquela refeição de casa e ele chega na escola ali com fome. Então, o que é uma hipoglicemia? Primeiro, para a gente saber, ela ocorre quando os níveis de açúcar do sangue ele cai abaixo de 10 miligramas por decilitro, resultando em uma emergência médica, certo? Então, existem alguns sintomas que a gente vai conhecer para poder agir, certo? Então, as causas comuns de hipoglicemia: a diabetes e a insulina excessiva, jejum prolongado e esforço. Aí é onde entra o nosso caso, né?
que eu comentei agora há pouco. Geralmente, a maioria dos casos ele está ligado a um jejum prolongado e esforço. Medicações para diabetes, alcoolismo e tabagismo. Isso aqui são as causas mais comuns da hipoglicemia. Logicamente, existem outras causas, porém vamos focar apenas que nos interessa. Então, como identificar uma hipoglicemia? A pessoa geralmente ela vai ter um tremor e um suor frio, ela vai relatar isso daí. Uma ansiedade e irritabilidade, uma fome súbita e fraqueza. Essa parte da fome a gente não deve ignorar, certo? Quando a pessoa está com muita fome e está se sentindo mais fraco, a hipoglicemia ela pode sim evoluir e gerar uma confusão mental e perda de consciência, certo? Você vai perceber que a pessoa ela pode vir a desmaiar se for identificada com hipoglicemia, né? Então aí já aquela causa, a hipoglicemia é uma das causas da síncope, certo? Do desmaio. Então, como agir nos primeiros socorros para hipoglicemia? Se você perceber que a pessoa está fraca, com irritabilidade, está sentindo tontura, você pode fornecer uma bala, um pouquinho de açúcar o mais rápido possível. Aguardar a pessoa se melhorar e reavaliar. Oferecer algum alimento sólido para ela também é importante. Caso ela não venha a melhorar, e aí ela vai perder a consciência e desmaiar, temos que ligar 192 imediatamente. Colocar na posição lateral de segurança, que a gente já aprendeu anteriormente, certo? E não dar para ela nem comida nem bebida. Falamos sobre a hipoglicemia, vamos passar para o choque anafilático. O que é o choque anafilático? Ela é uma reação alérgica grave e pode ser fatal. Portanto, o reconhecimento rápido e o tratamento imediato eles são cruciais para evitar complicações severas ou até a morte. Quando a gente for falar sobre picada de insetos, a gente vai também falar sobre essa parte de choque anafilático. Então, vamos nos atentar a isso daqui, a esta parte da aula, porque isso daí pode ser um diferencial entre a vida e a morte de uma criança. Então, causa comum de choque anafiláticos. Alimentos. Tem muitas crianças que têm muita alergia a banana, camarão, tomate, enfim, a variados alimentos, né? Reagentes químicos perigosos, picada de inseto perigosos. Tem muita gente que tem alergia à abelha, né? E é fatal, realmente é fatal, então a gente deve ter um pouco de cuidado. Reações a borrachas, a látex comuns, né? Também é uma causa comum de choque anafilático. Então, dentro da escola, quais são as duas coisas que mais preocupam? São os alimentos e a picada de insetos. Os professores, então, eles têm que ter bastante atenção na hora de oferecer alimentos. Por isso que é importante a gente saber fazer uma anamnese lá com os pais, para saber se a criança tem alguma alergia, né? Algum alimento, se ela sabe, né? Logicamente. Ou se for a primeira vez, a gente vai saber como agir. Como identificar um choque anafilático? Urticária e coceira é o sintoma mais visível, certo? Outros sintomas seriam inchaço de lábios e garganta. Os lábios, ele, como é uma região mais sensível, ele vai inchar rapidamente. A garganta, você vai sentir como se tivesse um nó na garganta, como se a pessoa estivesse entalada. E esse inchaço da garganta ele pode evoluir. Então é por isso que é importante da gente atuar mais rapidamente. Dificuldade respiratória pode ocorrer, sintomas gastrointestinais, tontura e desmaio. E aí, nesse caso, a gente deve, em todos os casos, logicamente, mas em caso de desmaio, a gente tem que tentar levar o mais rápido possível a pessoa para o pronto-socorro. Ou, se tiver o SAMU perto, chamar mais rapidamente. Então, quais são os primeiros socorros? Ligar o 192 imediatamente. Isso aí é básico. Se você tiver um carro, a pessoa tiver levado uma picada de inseto, não espere o SAMU. Vá até o pronto-socorro mais próximo. Vá até a UPA mais próxima.
Deite a pessoa adequadamente, aplique epinefrina se disponível. Isso aqui é um caso mais complicado porque nas escolas não tem epinefrina, né? Remover todos os objetos que apertam, então tem que afrouxar as roupas, tirar a camisa se necessário, e colares, relógios, enfim, anéis, monitorar a respiração e aguardar a ajuda médica. Eu sugiro que não aguarde a ajuda médica, que você leve a pessoa até o pronto-socorro mais próximo. E vamos iniciar falando sobre crise de asma, também é outro tema muito comum em crianças, né? Então, a crise de asma, ela representa uma exacerbação grave de asma. Então, é uma condição respiratória crônica. Percebe dentro dessas imagens aqui como é que ficam os alvéolos pulmonares, né? Então, ele fica bem fechadinho ali, dificultando a passagem de oxigênio. Então, durante uma crise, as vias aéreas elas se estreitam, dificultando ali a hematose, né? Que é a troca gasosa. Então, quais causas da crise de asma? Poeira, mofo. Tem muita gente que tem alergia à poeira. Esforço físico excessivo. Por isso que a gente deve atentar nas aulas de educação física. Saber se realmente a criança tem ou não asma. Se ela anda com a bombinha dela, né? Emoções intensas também, que pode causar asma. Infecções respiratórias, muito comum nessa época do ano. Né? Ali essa época onde tem maior frequência de doenças respiratórias. As mudanças climáticas. E irritantes químicos. Irritantes químicos é algo que todo mundo uma hora passa quando está exposto, né? Por exemplo, se você misturar ali vinagre com água sanitária, ele vai reagir de uma forma que você não vai conseguir respirar. Isso pode ser fatal para qualquer pessoa. A conduta em caso de uma crise de asma. Então, sempre manter a calma. Avaliação rápida da vítima. Posição confortável para respirar, ou seja, coloque ela sentada. Nunca coloque deitada, porque deitada dificulta um pouco a respiração. Certo? Então, afrouxar as roupas apertadas, evitar comidas e bebidas, executar uma manobra de desobstrução, se caso ela estiver engasgada, né? Apoiar com o uso de medicação se ela usa bombinha. Se ela usa bombinha, dá a bombinha para ela. Se não usa, é melhor não dar, porque pode ter algum outro efeito cardíaco, inclusive, e chamar uma ajuda imediata. Então, neste módulo, você adquiriu conhecimentos essenciais sobre como identificar e responder a emergências clínicas, como epistage, hipoglicemia, choque anafilático e crise de asma. No nosso próximo encontro, a gente vai abordar algumas situações de traumas e as melhores práticas para lidar com elas. A gente se vê depois. Valeu, muito obrigado.